A cirurgia bariátrica é um dos tratamentos mais eficazes para o controle da obesidade, que, como eu já falei em outros vídeos, é uma doença crônica. Por isso que o tratamento tem que ser algo constante. Ela é indicada para pacientes que tenham um IMC, que é aquele índice de massa corporal que a gente faz a divisão do peso dividido pela altura ao quadrado do paciente, acima de 40, que seria uma obesidade mais severa, ou para pacientes que têm um IMC acima de 35, que tenham alguma comorbidade que seria beneficiada com uma perda de peso significativa, como por exemplo, quem tem hipertensão, diabetes tipo 2, apneia do sono, algum distúrbio aí de fertilidade, como síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, alterações ortopédicas, a gordura no fígado, entre outras doenças. Nesses casos, nos dois casos, é necessário que o paciente tenha feito um acompanhamento, um tratamento clínico por pelo menos 2 anos. O que seria isso? Mudança de estilo de vida, uma dieta adequada, ajustada à alimentação, exercícios físicos quando possível e medicamentos também anti-obesidade quando possíveis, quando indicado nesses casos. Quais são os dois tipos de cirurgias mais indicadas na cirurgia bariátrica na atualidade? A gente indica ou a gastrectomia vertical, que é conhecida também como sleeve, que é quando retira-se um pedaço do estômago, ou a bypass, que é uma cirurgia que você também retira um pedaço do estômago, só que aí vai ligar esse estômago uma parte mais para frente do intestino, fazendo com que haja uma perda de espaço para absorção do alimento no começo do intestino. Isso faz com que haja tanto a restrição do espaço para se alimentar, você vai ter um estômago menor, mas também uma redução do espaço de absorção do alimento. Por isso que a cirurgia bypass costuma ter uma perda de peso em média maior do que a cirurgia gastrectomia vertical. E quais seriam as contraindicações para realizar a cirurgia? Uma das principais seria pessoas que fazem uso de drogas ilícitas ou que têm um histórico de alcoolismo, um vício em álcool. Precisa se ter uma precaução nesses pacientes. Pode haver uma piora desse quadro no pós-operatório. Pacientes com distúrbios psiquiátricos, principalmente distúrbios um pouco mais sérios, como por exemplo um quadro de depressão que não está bem controlado, que tem difícil controle, um quadro de ansiedade mais grave, um paciente com algum distúrbio psicótico ou algum outro transtorno de humor que não esteja bem compensado, também tem que ser tratado, assim como quadros de compulsão alimentar precisam ser tratados também antes e avaliar se há condições aí para se realizar a cirurgia com mais segurança. Tem que ter uma precaução também em pacientes que são idosos e em adolescentes, já que esses dois grupos têm mais riscos aí também de complicações. E quais seriam as complicações da cirurgia? A mortalidade da cirurgia bariátrica, quando bem executada por um cirurgião bariátrico experiente, é em torno de 0,1 a 0,2% dos casos, que é considerada uma mortalidade bastante baixa. Porém, existe sim complicações, algumas relacionadas à própria cirurgia, que a gente chama de complicações pós-operatórias aí, que é relacionadas ao procedimento, a esse momento aí da realização cirúrgica, como por exemplo, alterações aí na cicatrização, alterações aí como vômitos intensos, uma não adaptação aí à cirurgia. Aquele momento inicial isso pode acontecer, infecções, fístulas, entre outras. Por isso tem que seguir certinho as recomendações aí do pós-operatório para evitar essas complicações imediatas. E existe também complicações que a gente chama de metabólicas, que são complicações que podem ocorrer mais tardiamente, mesmo após alguns anos da cirurgia, como por exemplo distúrbios nutricionais. É muito comum haver deficiência de vitaminas e minerais devido à desabsorção, mesmo na cirurgia que retira só um pedaço do estômago, há sim um comprometimento aí na absorção de alguns nutrientes. Por isso, a gente vai ter que fazer um acompanhamento aí também para garantir essa suplementação adequada. Essas faltas desses nutrientes podem gerar algumas doenças ou agravar algumas doenças, até, por exemplo, anemia, alterações psiquiátricas, de memória e até perdas de massa óssea mais intensa, porque há sim um risco aumentado de osteoporose, de perda de massa óssea no pós-operatório,
principalmente após cerca de 2 anos da cirurgia. Por isso a gente monitora bem os pacientes, tenta suplementar corretamente cálcio, vitamina D, aí conforme a necessidade do paciente, para que reduza um pouco esse risco, e também recomenda que se faça atividade física regular, fortalecimento, porque no pós-operatório há sim uma grande perda de massa muscular por conta dessa perda de peso aí intensa, então é necessário sim que o paciente faça atividade física depois para evitar aí que haja essa perda também de massa magra. Outra complicação que é bastante frequente e bastante conhecida são as hipoglicemias e o dumping. A hipoglicemia pode ocorrer mais tardiamente, né, depois de se alimentar, em torno de 1 a 3 horas que a gente se alimenta. Então há uma queda do açúcar no sangue e há um mal-estar, sonolência, tontura, suor, uma sensação de desconforto, pode ter até desmaios. E o dumping ocorre mais rapidamente. Esse dumping ele é bem precoce, que a gente fala que logo depois de se alimentar, ali nos primeiros minutos, até uns 40 minutos, um pouco menos de 1 hora, quando a pessoa sente também um suor, um calafrio, uma aceleração do coração, um mal-estar intenso, pode vomitar também. E esse dumping e essa hipoglicemia, ela está associado com o tipo de alimentação também que se faz após a cirurgia. É necessário que tenha alguns cuidados, como por exemplo, mastigar bem os alimentos, comer bem devagar, não comer grandes porções, evitar alimentos muito gordurosos, alimentos com muito açúcar, tomar líquido no meio da refeição. Então tem que ter todo esse cuidado, fazer uma alimentação fracionada, correta, nutritiva, com bastante fibras, para que não haja aí essas oscilações na glicemia, esses distúrbios osmóticos, para que você não tenha essas complicações aí com frequência. Outra situação que pode ocorrer é o reganho de peso, principalmente quando não há uma boa adesão aí do paciente no pós-operatório às medidas, mudanças de estilo de vida, às orientações. Quando a gente considera que a cirurgia teve um bom sucesso, a gente considera o sucesso quando há uma perda aí de pelo menos 20% do peso. Aí alguns guidelines falam em torno de 6 meses, outros falam 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. Então nesse período aí, nos primeiros 2 anos, tem que ter perdido aí pelo menos 20% do peso, e alguns citam como mais de 50% do excesso de peso, né? Então se a pessoa tinha 40 quilos para perder, ela perdeu mais de 20 quilos. Isso, por exemplo, já é considerado um sucesso da cirurgia. E quando há uma perda de menos de 10% do peso, é um sinal de que realmente não houve um bom resultado da cirurgia. Esse não resultado pode ter relação com a genética, porque existe sim diferenças entre as respostas individuais, tanto quando a gente usa um tratamento clínico, quando a gente faz dieta, exercício, medicamentos, também tem respostas diferentes entre as pessoas, mas também na cirurgia. Embora a média de perda de peso da cirurgia seja maior do que as outras medidas, também há essa variação. Assim como tem que avaliar se o paciente está fazendo sim essa mudança de estilo de vida adequada, porque isso pode afetar aí a quantidade de perda de peso, e também avaliar o processo cirúrgico, avaliar a parte anatômica para ver se realmente a cirurgia foi efetiva. Outro aspecto que alguns consideram é a questão das comorbidades, porque quando você tem uma grande perda de peso pós-operatório, há uma redução das comorbidades, há uma melhora do controle do diabetes, às vezes ele entra até em que a gente chama de remissão, que você fica com os exames normais, reduz a pressão, tudo associado aí com o pós-cirurgia, essa perda de peso e os efeitos da própria cirurgia. E quando há uma volta dessas comorbidades associada ao ganho de peso, isso mostra que há uma falha aí do tratamento. E aí, uma das coisas que as pessoas pensam é: por que a cirurgia tem esse efeito de perda de peso? Será que é só porque a gente deixa o estômago pequeno e no caso da cirurgia que também há a alteração intestinal, que você reduz o espaço de absorção, reduzindo a absorção de alimentos? Então, hoje nós sabemos que não é só isso. Um dos principais mecanismos que a cirurgia faz a perda de peso é uma ação na fome, é uma alteração nos hormônios da fome e saciedade. A cirurgia faz com que haja uma mudança aí na produção desses hormônios, havendo uma redução de produção de hormônios da fome e um aumento da produção de hormônios da saciedade, fazendo com que a pessoa consiga ter mais saciedade para comer uma menor quantidade de alimento. Também há uma compensação metabólica. Foi observado em vários estudos que os pacientes não tinham uma perda do metabolismo tão rápida como a gente vê naturalmente na fisiologia da obesidade, que a gente sabe que na obesidade em si, quando você faz uma dieta e tenta emagrecer, há uma tendência de haver um aumento da fome e uma redução da saciedade
e uma redução do metabolismo conforme vamos emagrecendo. E com a cirurgia a gente ameniza isso, há uma redução aí desses hormônios da fome, um aumento da saciedade e há uma redução da velocidade de perda do gasto de energia, né? Então a gente consegue segurar um pouco mais esse metabolismo, um pouquinho mais rápido aí, não que ele acelere, mas ele cai mais lentamente. Claro que se você associar com exercícios físicos, isso vai ajudar bastante, principalmente porque há esses outros efeitos aí da perda de massa muscular associada ao sedentarismo e envelhecimento. Claro que também a gente tem que considerar que existem diferenças genéticas, então algumas pessoas vão ter mais impacto na fome que outras. Isso pode ser um dos fatores que faz com que algumas pessoas percam peso com mais facilidade na cirurgia, após a cirurgia, do que outras. Assim sendo, para que a cirurgia bariátrica seja um sucesso, tenha uma maior chance de sucesso, ela precisa ser bem indicada para o paciente adequado. O paciente que já está fazendo uma mudança de estilo de vida adequada, mudança de dieta, tentando fazer exercício quando é possível, fez o tratamento medicamentoso quando é possível também. Esse paciente que já está tentando fazer essa mudança e ele incorpora isso também no pós-operatório, segue as recomendações do pós-operatório, faz atividade física, muda sua dieta de maneira consistente e faz o acompanhamento adequado para verificar essas deficiências de vitaminas e minerais, todas as complicações que ocorrerem, para que ele tenha uma qualidade de vida adequada e um bom resultado. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Eu não abordei nesse vídeo a cirurgia metabólica, que é um outro tipo, uma cirurgia metabólica usada para diabetes tipo 2, de início recente, que tem uma obesidade não tão severa, que aí eles podem considerar fazer uma cirurgia também. Mas eu quis focar mesmo na cirurgia bariátrica e suas indicações, clássicas, que a gente realmente indica no consultório. Espero que seja útil. Até o próximo!